Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aqui estamos nós, eu, Pedrinho Chave. Opa! De novo, com um montão de novidades para vocês. Esse é o Dois Neurônios Incomodam, número 185, Confraria do Condor, número 7. Está aqui o Condor, da Confraria do Condor. Eu trouxe o meu Condor também. Tá com o Condor. Agora, só que eu tenho preguiça de pôr na camisa, então fica no bolso. Mas olha só. E estamos com todos os membros aqui para informar vocês. E hoje eu tenho essa novidade aqui que minha filha me trouxe. Isso aqui é a Mean Green Mother from Outer Space, que é a Audrey 2. A Audrey 2, para quem gosta de cinema e de musical, é do musical A Pequena Lojinha dos Horrores. É a planta carnívora que vem do espaço. Está aqui, ó. Ela assistiu o musical lá e teve a gentileza de me trazer um pin. Eu falei, vou usar no programa, porque eu gosto da Audrey 2. Aliás, é um musical que eu recomendo a todo mundo, é maravilhoso. As músicas são fantásticas, a história é legal, é divertidíssimo. Se puder conseguir o DVD, o filme, alguma coisa, ou encontrar em algum desses streaming, assista. Pequena Lojinha dos Horrores. Bom, Pedrinho, começando o programa é o seguinte, eu vi, eu não sei nem de quando é, vou ver agora aqui, peraí. A editora abriu 6 de dezembro, quer dizer, está atrasado, mas é que na época, só agora que eu vi, porque eu não compro essa porcaria, tá? É a Veja. Olha a capa, olha o título, O Paradoxo Brasileiro. Daí eu vou ler para vocês o que está escrito no subtítulo do Paradoxo Brasileiro. Na capa tem um Cristo Redentor, decolando como um foguete amarrado por grilhões, né, para não poder levantar. Bom, exatamente. E embaixo diz o seguinte, isso para o brasileiro que assiste a Rede Globo. De um lado, números robustos do PIB e baixa taxa de desemprego. Do outro, desarranjo fiscal e dólar elevado. Por que a economia emite sinais contraditórios e o Brasil não consegue decolar? Então, eu, modestamente, eu falei, eu vou esclarecer isso para quem comprou a Veja e teve a pachorra de ler essa bobagem. É o seguinte, isso aqui é uma sem-vergonhice, o que está escrito aqui, porque os robustos números do PIB e a baixa taxa de desemprego se deve ao Pokémon, o cara que o Lula colocou lá no IBGE para dar os números mentirosos. Exatamente. Então, é tudo uma M. Exatamente. Não tem nada bom, não tem números robustos do PIB, nem baixa taxa de desemprego. A baixa taxa de desemprego é papo furado, tá? É só para deixar claro. Então, você comprou a revista, leu? Pena que o papel é muito liso. Não serve para... Pois é. Então, Pedrinho, é que eu tinha que falar disso porque eu vi essa revista agora. E tem gente que compra. Tá certo. Bom, vamos falar a coisa do momento. O Maduro se auto-impossou, se autoproclamou senhor da Venezuela. Então, é o seguinte, algumas coisas se dependem disso. Primeiro teve aquele chamado da Corina Machado, o pessoal foi para a rua, e eu quero lembrar uma coisa que eu ouço há muito tempo, de amigos meus, é o seguinte, se você tem numa sala um bando de homenzarrões fortes e brabos e dispostos a tudo, e entra um anãozinho raquítico com 38, quem manda na sala é o anãozinho raquítico. Tá? Então, é o seguinte, na Venezuela, como aqui, o povo não pode ter arma. Já por outro lado, o Maduro dá arma de graça para as milícias dele, eles chamam de os coletivos, que andam de moto, um atrás com a metranca ou com a calibre 12, sei lá, e outro dirigindo a moto. Então, é o seguinte, não adianta o povo ir para a rua, porque quem manda é o que tem a arma, tá? Então o Maduro foi lá e se autoproclamou. Enquanto isso, o Urrutia está lá, parece que não sei se na Colômbia, está ali em El Salvador, está por perto ali, esperando a oportunidade para entrar. O mundo não reconhece. Mas tem uma coisa que eu vi que tem que ser repetida, Pedrinho. Eu anotei. No dia que a Maria Corina voltou, depois de ser sequestrado? Antes, quando ela saiu com o povo para a rua,
ela disse uma frase que é o seguinte: que o medo nos tenha medo. Essa frase tem que ficar guardada na cabeça de vocês. Que o medo nos tenha medo. Eles usam o medo, a gente tem que devolver na mesma medida. Ou seja, se eles usam o medo, que o medo nos tenha medo. Tá certo. Tá? Então ela saiu para a rua dizendo que o medo nos tenha medo. E daí eu lembrei, eu não tenho certeza. Quando não tenho certeza, tenho que dizer. Mas eu acho que foi o Nero, o imperador romano lá, o que tocava a lira, etc. Enquanto Roma pegava fogo. Enquanto Roma... Agora ele foi fazer uma temporada em Los Angeles. Ele vai mudar o nome. Agora, em vez de Los Angeles, dos demônios. Eu não quero fugir do tema, mas eu quero falar um troço aqui no meio para vocês pensarem. Tá? É o seguinte, eu acho que o Nero, que o Sêneca eu sei que foi ele que falou, eu só não sei se foi respondendo ao Nero ou se foi a outro imperador romano, mas foi a frase do Sêneca: teu poder reside no meu medo. Como já não tenho medo, você não tem poder. Olha, Sêneca, lá atrás... Já estava careca de saber. O Sêneca estava careca de saber. O Sêneca, lá atrás, teve esse insight. Né? Então é o seguinte, pensa, falando em careca, pensa num careca e pensa no seguinte: o teu poder reside no meu medo. Como eu não tenho medo, você não tem poder. Agora, eu sou um. Se todos nós em conjunto pensarmos assim, o poder do careca acaba. Tá? Isso eu acho um pouco romântico, mas um pouco de ficção. Só vai acabar essa onda de violência aquilo que eu já estou falando, a náusea. Essa é a terceira ou quarta vez, quando alguém de bem resistir à bala. Porque aí o pessoal da guarda cachorriana, exatamente, vai ter certeza que vai tomar tiro também. Pode não morrer, pode até matar o coitado que atirou. Mas, enfim, vai ficar de igual para igual. Mas aqui entre nós, isso é verdade. Mas isso é um estopim. Isso é no momento que o estopim atinge o barril de pólvora. Pá, aí estoura. Agora, antes disso tem o estopim. Qual é o estopim? O estopim é que você tem que fazer a cabeça das pessoas, porque é em cascata o processo. Que elas não tenham medo. Por exemplo, eu sei que tem gente, por mais que esse nosso programa seja um programa leve, tá? Perto de outros que eu vejo, por exemplo, o Pavinato, que chuta o pau da barraca, dá nome aos bois, etc. Tal, e outros, que claro que o Pavinato ainda tem mais coragem porque está aqui, né? Agora, tem aqueles que estão nos Estados Unidos, que têm uma coragem, assim, relativa, como a nossa democracia, porque eles estão nos Estados Unidos, eles são intocáveis, eles podem falar o que bem entender. Em linguagem infantil, estão no Pix. Estão no Pix, exatamente. Então é o seguinte, então tem gente que tem medo de compartilhar o nosso programa, eu tenho certeza disso, tá? Então eu peço a vocês, no início do programa, no fim, já agora vai lá e compartilha ou ponha o dedinho para cima, se você gostar, se não gostar, se não gostar, põe o dedinho para baixo. Põe o dedinho para baixo, faça qualquer coisa. Mas faça alguma coisa, não tenha medo, porque enquanto a gente tiver medo, eles têm poder sobre a gente. É isso aí. Aí tem coisas interessantes, né? Por exemplo, ainda, e eu não posso esquecer, você falou da queimada em Los Angeles. Eu vou interromper um pouquinho Venezuela e vou falar não da queimada em Los Angeles. Eu vou falar da anterior. Em Maui, de repente um bairro inteiro e mais de um bairro queimou também assim. Em Los Angeles, isso que aconteceu não é uma coisa muito natural. Eu fiquei sabendo que aparentemente os incêndios em vários locais começaram praticamente na mesma hora. E aí, eu numa entrevista do Elon Musk, sabe quem é? Aquele menino lá que faz da Rei Foguete. Ele estava falando sobre essas queimadas estranhas, como em Maui, que queimou um bairro inteiro e salvou um pedaço, etc. Tal.
E daí ele falou que num lugar lá, eu acho que é no Japão, não tenho certeza, que os caras estão botando em cima das casas, e eu vi o vídeo, umas lâminas azuis. Você viu também? Eu vi também. Pois é, porque aparentemente tem uma maldade nova aí, que é o raio que vem do cacete de satélite de algum lugar e queima tudo embaixo, mas o raio não atinge coisa azul. Por algum só motivo. Coisa rosa. Não. Você lembra das pastas rosa? Lembro. Do Antônio Carlos Magalhães? Lembro, a pasta rosa. Mas sabe o que acontece, Pedrinho? Eu faço um paralelo para vocês que conhecem um pouco de cinema com o blue screen. O que é o blue screen? Você bota uma pessoa na frente da câmera e o blue screen, aquela cor, aquela tonalidade de azul, ou green screen, também tem o verde, aquela tonalidade é a tonalidade. Aquela tonalidade o vídeo não capta. Então você pode, por exemplo, eu estou sentado aqui com o Pedrinho e aqui atrás pode estar aparecendo a Torre de Londres. Tá? Por quê? Porque aqui atrás é um blue screen. Então você bota a imagem que você quiser. Então tem uma maneira de você fazer as coisas e evitar certas coisas. E parece que o pessoal do Japão ou da Coreia, não sei bem aonde que era, que eu não atentei para o detalhe, está cobrindo o teto das casas tudo com uma tela verde. Verde não, azul. Azul, tá? Então tem isso. Mas aí voltando à Venezuela. Então, fique atento para isso, que tem maldade acontecendo de tudo quanto é jeito. Antes do dia 20 vai acontecer o diabo. Só para lembrar, hoje é dia 14. Então nós estamos nos últimos dias de Pompeia. Bom, aí é o seguinte. Tem uma música... Do Roberto Carlos? Não, de um conjunto... Não, você falou em Pompeia, de um conjunto chamado Cage Elephants, que chama-se I'm Ready to Let It Go. I'm Ready to Let You Go. Alguma coisa assim, que fala dos últimos dias de Pompeia. É interessante, a música é legal. Bom, recomendo. Aí é o seguinte, nessa zona toda em que o Brasil só tem gente, puta, aqui é o cume, não tem nada melhor do que isso. O Brasil ficou em cima do muro, enquanto todos os países decentes não reconheceram a toma de poder do Maduro, o Brasil ficou em cima do muro, mandando uma representante, seja quem for, pode ser um pé de chinelo, que aqui foi um pé de chinelo, mas, de uma certa maneira, isso passa o visto embaixo, dizendo que aceita. Bom, aí tem a parte boa. O Chile, que é um país que eu adoro, tem um presidente bolha, que é o Boric. Que eu chamo de água boricada. Água boricada. Mas o Boric foi eleito. Ele é comuna. Ele é um moleque safado, Mas não é idiota. Você pode ser comunista, é difícil, sem ser idiota. Você pode ser socialista sem ser idiota, é difícil, mas pode. Então, o Boric, que é sabidamente socialista, comunista, progressista, ele retirou os diplomatas um dia antes tirou os embaixadores, cônsul, tirou tudo da Venezuela. Então, isso mostra a que nível chegou o Brasil. Ou seja, Chile passa por cima de trator. Tinha uma peça antiga que o caboclo falou assim, com quem casei minha filha. Exatamente. E aí, como se não bastasse isso, nós vamos voltar para a Venezuela, que tem mais coisa na Venezuela. Hoje tem aquele brinquedo do Diavolô. Vai e volta. Vai para uma bolinha, vai para outra caçapa, volta para a bolinha. Aí é o seguinte, o homem que manda nesse país, o ovo imperial, poderia ser um ovo Fabergé, né? Ou um Ovídio, né? Seria da literatura clássica. O Ovídio. Ovídio, estamos falando do filósofo. Do grego. Escritor. Do grego. Não, das metamorfoses. Esse está transformando a picanha em merda. Tá certo. Aí é o seguinte, o cara chega e diz isso eu vi o discurso do cara.
Eu decido se o Brasil tem rede social ou não. E aí ele fala, na sequência, não, fala um monte de bobagem, mas na sequência ele fala uma bobagem bem grande, né? Que não vai aceitar porque o Brasil tem leis. Que leis, cara pálida? Você passa por cima da lei 24 horas por dia. Tem uma palavra grega que é tripudia. Tripudia, exatamente. Tá certo. Aí é o seguinte, ele fala que tem leis e que o Zuckerberg não vem querer aqui, vem com bravatas. Bravatas? O Zuckerberg bravata? Depois nós vamos falar do Zuckerberg também, que não é flor que se cheire também, tá? Então, seria aquela planta carnívora do seu distintivo? A Mean Green Mother from Outer Space, Audrey 2. Tá certo. Audrey 2, porque tinha a Audrey, namorada do personagem principal, e ele dá o nome para a planta de Audrey 2. Bom, mas aí é o seguinte, aí vem bravata, etc. Tal. O cara, num discurso que é pura bravata, do início ao fim, ele fala da bravata do Zuckerberg, que aqui tem lei. Tem lei, claro que tem lei. A sua lei. Exatamente. Não tem a nossa carta magna serve como papel higiênico para vocês. Exatamente. Sabe? Vocês estão cagando e andando. Ou como diz o artigo, cagando al trote. Exatamente. Falar nisso, a revista Veja, lá na Argentina, vai lançar uma edição chamada Mira Voz. Mira Voz. Exatamente. Mira Voz lo que passou. Mira Voz lo que passou. Aí tem também, a gente não pode deixar de falar aqui do nosso torrão, né? Tem aquela que as bravatas começaram também um pouco, vou prender todo mundo, vou prender todo mundo, vocês aí, fica esperando, nós vamos prender. Vamos prender todo mundo. O ato vexaminoso, vamos chamar assim, do dia 8, né? Em que o Carniça convidou um monte de gente. Foi o cachorro caramelo, aquele cavalo que ficou no teto, e mais uns outros gatos pingados. Para ter bem representatividade, tinha cães, gatos. E aí ele chamou o ovo pelo apelido que o ovo não gosta que chama, ele disse, você vai ser chamado assim sim, porque você é assim, porque você é o muro que nos separa da iniquidade. Ele não falaria isso porque ele não sabe o que é iniquidade. Então, também não sabe. Bom, aliás, ele não sabe nem o que é pinico. Não. Ele acha que pinico e nico são a mesma coisa. Pinico Piniquidade. O pinico é um nico que começa com 3, 14, 16, né? É o pinico. Nico, exato, 3, 14, 16. Na verdade, depois tem 15 uma porção. 1 milhão de... Uma série não tem fim, não tem fim. É o pinico. É o pinico, exatamente. Mas o lindo desse dia... Quem fala de bobagem aqui também é brincadeira. Mas a gente está aqui para isso. Para confundir. Para confundir. Somos herdeiros legítimos do Chacrin. Exatamente. E aí o lindo é o seguinte. Por que será que o Pacheco e o Lira não foram? Eles foram convocados, mas não foram. Pacheco e o Lira não foram. Então, para você que está nos ouvindo aí, pergunte-se, por que um concurso? Respondam para a gente, escrevam para a gente, escrevam lá nos comentários do programa, por que Pacheco e Lira não foram nas festividades do 8 de janeiro? Isso talvez para reviver aqueles slogans da época do último presidente estrelado, que era assim, quem tem medo, estamos com Figueiredo. Exatamente. Aí, Bom, tinha um outro que da época aí, que era um candidato, o Pedro Geraldo Costa, que estava escrito ali na Consolação, onde era a casa do comitê estava escrito bosta por bosta, Pedro Geraldo Costa. É brasileiro. Bom, mas daí eu vi assim, eu até anotei aqui, a equação da perda. Qual é a equação da perda? A equação da perda, e eu li isso, é o seguinte, eu li alguma coisa e depois que falava extensamente sobre todas as mazelas desse país, tudo que acontece aqui, daí eu resumi numa equação, a equação da perda. É assim, o Brasil, isso aqui é da minha larva, tá? Eu cultivo uma larva. Tá certo. O Brasil é um país rico, o exército é uma merda, o governo e a justiça são compráveis.
Então, essa é a equação da merda. Quando você está lá fora e você é um investidor e você pensa, onde eu vou investir? Aí alguém diz, boa ideia, investe no Brasil. Aí você pensa, o Brasil é um país rico. Então, bom, o exército é uma merda e o governo e a justiça são compráveis. Exatamente. Então... Bargain. Bargain. Exatamente. Bom, então é isso. Porque os caras são muito bichos. Como dizem os argentinos, eles são cursi. Cursi. Compraram uma melancia azul, rosa e púrpura, que fica mais chique com a diversidade. Claro. Exatamente. Aí, voltando para a Venezuela. Tem que voltar para a Venezuela. Hoje vai ser esse tiroteio. É a essência do momento. Exatamente. Então, o Uribe, ex-mandatário lá da Colômbia, ele já saiu dos trilhos. Falou, é o seguinte, isso aqui está uma porcaria, tem que pegar os cascos azul da ONU e botar lá, e botar para arrebentar, meter a bala, etc. Bom, isso não vai acontecer, sinto falar, porque a ONU, você sabe o que é, né? Então, a ONU não vai fazer nada. Como nunca fez nada, como não serve para nada, e como é um bando de comunista tarado fazendo M. Então não vão fazer nada. Criou até subsidiárias ainda. Tem uma que chama-se OMS. Olha que merda somos. Exatamente. Tá certo. Que é, o presidente dela é um cara lá da África, que era da Etiópia, que era um terrorista, um safado, um tal do Petros, né? Nem sei o nome dele, mas eu vou perder tempo sabendo o nome de cara da Etiópia. Então, eu queria lembrar duas coisas. Essa questão das bravatas do ovo, etc. Aqui tem lei, não vai botar, porque precisa ter, e aí o ponto é esse, que a internet precisa ter os checadores de fatos. Claro, precisa. Porque senão as pessoas ficam mentindo. Exatamente. E ficam criando problema. Pedrinho, Alguém me falou que tem dois tipos no Brasil no momento. Tem o capitão de fragata e o cafetão de gravata. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, o medo dos caras não é mentira. O medo dos caras é a verdade. Exatamente. O medo dos caras... E eles falam no seguinte, o que o cara falou? Ele não toca na palavra verdade ou mentira. Quando ele fala da checagem de fatos, ele fala em mensagens fascistas, misóginas. Isso. E tem mais um termo. Fedorentas. Fedorentas, sei lá. Não lembro. Depois eu digo. Não tem importância. Mas a gente que fala a verdade, a gente é fascista, misógino. Exatamente. E outras cositas más. Isso aí. Corintianos. Aí eu lembro, tem um ditado em latim que diz: Quis custodi ipsos custodiet. Quem policia, a polícia. Exatamente. Então, estamos vivendo isso. Ou seja, ele diz, eu já falei num outro programa, because I said so. Ou seja, é porque eu quero. Isso aí. Não tem lei, não tem nada, é porque eu quero. Lá no Sul tem área chamada laquerência. Laquerência. Exatamente. Laquerência tem uma música que diz do Negrinho, do Pastoreio, devolve a minha querência que eu perdi. Exatamente. Meu lado gaúcho. Aprenda a minha. Aprenda a minha. Aprenda a minha. Eu estou aprendendo gauchês. E o ovo parte de um outro. Hoje estou cheio de latim aqui. Oderin dum metuant. Oderin dum metuant é que me odeiem desde que me temam. É isso. Pode me odiar, pode gritar, pode fazer, mas tem que ter medo de mim, bando de canalha. É isso. É isso aí. Canalha somos nós, viu, Pedrinho? Vou deixar claro. Canalha, eu e Pedrinho. Canalha é honorário. É como a história do filho da puta. Tem três tipos. Tem três tipos. Direito de nascença, direito de conquista, como o ovo, e o honorário, que somos o resto de nós mortais. Então, canalhas, quando me refiro a canalhas, eu me refiro à sociedade pensante. A sociedade pensante canalhas honorárias. São canalhas honorárias. Isso aí. Mas aí tem coisa legal, porque eu estive vendo essa semana, como eu acho que a maioria de vocês, o Pedrinho com certeza, o Pedrinho passa 10 horas por dia na internet. Então, ele já me disse, porque ele faz o cálculo. Então,
Você desculpa entregar, mas mas é assim mesmo. É assim que ele sabe das coisas, é por isso que ele vem falar para vocês. Sabe por quê? A gente, em primeiro lugar, não deve dizer tudo o que pensa, mas deve pensar tudo o que fala, tá certo? Segundo lugar, que quem gosta de ópera tem uma cena do Rigoletto quando ele vai contratar o assassino profissional, que é o Sparafucci. E aí, quando eles não chegam a entendimento naquele dia, o Sparafucci fala que quando ele quiser encontrá-lo novamente, que ele sempre está lá de noite e se afasta. Aí ele pensa em voz alta, senão a plateia não vai entender. A ópera não existe. Não, e a plateia não vai entender o pensamento dele, como aqui o pessoal acha que entende o nosso pensamento. Ele fala assim, pareciamo io la lingua e lui il pugnale. Sim, é igual. Então, você porque são coisas iguais. Você sabe a língua usar. E o punhal podem matar. Exatamente. Bom, aí... Sendo que a língua para os homens, os cavaleiros, tem outras atividades mais piacentevole. Piacentevole. Tá certo. La língua. Bom, aí tem o seguinte. Num discurso pós se autoproclamar presidente novamente da Venezuela, o ditador, e aí eu que juntei as histórias, porque é o seguinte, ele já se apoiava no pajarito. O pajarito é um passarinho que incorporou Chaves e que falava com ele. Quer dizer, doideira total. Quer dizer, cheirou. Né? Exato. Aí é o seguinte, agora ele fala que o Maradona, não é só o Chaves, ele também recebe o caboclo Maradona. Diego Armando Maradona. E ele estava com um relógio, Hublot, que diz que o Maradona deu para ele, que eu tive a pachorra de procurar, o relógio aquele vale $30 mil. Só aquele relógio, $30 mil, 6 vezes... Vamos arredondar para 6, né? São $180 mil. Quer dizer, um reloginho de $180 mil, é coisinha pouca. Que deve ser dos mais baratos que ele tem, porque tem relógio muito mais caro. Muito mais caro. Aí ele se diz, soy um soldado de Perón. Exatamente. Uma maravilha, né? Quer dizer, o país é governado por um pajarito, por Diego Maradona, que era um cheirador de coca, e que usava la mano de Deus. La mano de Deus para fazer aquele gol sacana. E Perón também. Que, aliás, eu nunca entendi. Por que eles não fazem um trocadilho na Argentina por perrão? Seria um cachorrão. Um cachorrão, é um perrão. É isso. Bom, então ele tá bem apoiado. Ele está apoiado pelo Maradona, pelo pajarito, que é o Hugo Chávez, e pelo Perón, que deve falar com ele toda noite. Só faltou o Cássio Volante. Esse é na Itália. Fica na Itália. O Cássio Volante fica na Itália. Bom, aí... O cara tem a cara de pau de dizer que ele é apoiado, aquela gente que foi para a rua, ela foi desarmada, né? Eu fiquei sabendo que o exército venezuelano de verdade, regular, tem mais generais do que o exército americano. Ou seja, o que é isso? Isso é aquela história. Vou te fazer general, vou te dar uma casa legal, uma grana legal, participação na droga, na venda da droga, etc. E você é general. Então ele se garante com as tropas, que são um bando de come merda, que ficam contentes quando tem merda para comer. Né? Então é isso. E o povo que vai... e daí ele arma os coletivos, né? Bota a arma na mão dos coletivos, e daí o povo que se lasca. Né? Parece aquele personagem do Chico Anísio, Justo Veríssimo. Ele fala que eu quero que o povo se exploda. Se exploda, exatamente. Aí ele vai se confessar e o cara fala assim, e o povo? Ele assim, o que é isso? O que é isso, exatamente. Bom, aí num desses discursos, porque ele está pródigo em discursos agora, ele insinua que venham, nós vamos unir as forças de Cuba, Nicarágua, China e Rússia. Ele não fala, ele deixa assim subentendido. Que venham, que vamos fazer uma escalada armada e acabar com o capitalismo. O cara tá cheio de poder. Pretensão e água benta, cada um se serve de quanto quer. Eu vi, e o Pedrinho está até comentando antes,
um cara comentando na internet que essa história de a China e a força, a potência da China, e o cara fala, o melhor porta-aviões dele é um cassino reformado. Então, essa história diz que os Estados Unidos batem qualquer um, e a Rússia é uma coisa gozada, a Rússia com toda a potência, porque é o seguinte, vamos pensar sério, bomba atômica está fora do jogo, tá? Porque todo mundo sabe, um lado e outro, que bomba atômica é o fim do mundo. Então vai acabar para um e vai acabar para todos. Então ninguém vai usar. Então a guerra vai continuar sendo convencional. Pode ser de quarta, quinta geração, não importa, mas a guerra é convencional. Ou seja, a guerra vai ser com armas, com mísseis e forno de micro-ondas, como a Amazon usa para fritar bebês. E com você fecha o transporte de comida, de água, etc. Então, você cria um vírus, tudo isso está valendo. Agora... Corta um gasoduto que vai fazer a Europa morrer de frio. Bomba atômica está fora da jogada, você está combinado. Então, é o seguinte, nesse caso, sem bomba atômica, não tem quem segure aquela porcaria da Venezuela. Aliás, porcaria, eu me desculpo com os venezuelanos, eu adoro a Venezuela. A Venezuela é um país abençoado por Deus. O duro é o cara que está lá comandando o espetáculo, né? É o juiz que colocaram na partida. Tá? Esse é um canalha. A Venezuela é um país abençoado. É um país, veja bem, é um país que tem ilhas tropicais maravilhosas, assim que você vai no fim de semana. E no mesmo fim de semana você pode esquiar na neve sem sair do país, tá? Na Cordilheira dos Andes. Então, é um país abençoado, com gente alegre e feliz, que fez a besteira de embarcar naquela aventura do Chaves e está segurando esse bosta, que era chofer de ônibus. Era um bosta, um bosta. Tá? Bom. Dizem que era gay também, que agora se regenerou. Não sei se é gay. Vai ver que o passarinho que ele via era de outro tipo. Não tem ex-gay. Não tem ex-gay? Não tem. Não, e o cara que se esgueira, não é um ex-gay? Esse é um esgueirado. Agora, eu vou te dizer um negócio. Eu conheci um amigo gaúcho, grande diretor de arte. Tenho grandes lembranças, boas lembranças dele, um artista, realmente um artista. Desenhava maravilhosamente, que dizia assim, olha, tio, esse negócio de gay tem alguma coisa que eu não entendo. Antes de morrer ainda vou experimentar, porque eu já vi cara que é jogador inveterado parar de jogar, fumador parar de fumar, bebedor parar de beber, mas nunca vi um gay deixar de ser gay. Exatamente. Deve ser bom. Tá certo. Bom, tem até um russo que chama-se Serguei. Serguei, Exatamente, tá certo. Bom, aí num desses discursos, teve muitos discursos, né? E eu vi vários. Verborragia. Então, verborragia total. O cara tá, ele deve estar cheirando coca, assim, uma carreira depois da outra. Ele deve estar sem dormir uns 3 dias, então ele está detonando. Aí ele denunciou um ataque à embaixada da Venezuela em Portugal e já chamou na chincha, tipo, vamos invadir Portugal. É nesse nível. Só para fazer um parênteses, o chefe do partido Chega, português, que é da direita portuguesa, foi o primeiro português na história a ser convidado para uma posse de um presidente americano. Tá vendo? Então, o senhor Ventura, que é o chefe do partido Chega, então vai ser como se fosse o Vasco da Gama, que está descobrindo o caminho para as Índias, só que indo para o lado certo. Agora você veja, é o seguinte, a gente tem que pensar nas coisas assim, ó. O Trump, saindo um pouco o Trump, esse negócio queima de Los Angeles, seja o que foi que queimou Los Angeles, seja o que foi. Tem um vídeo na internet da prefeita que é instada a dizer por que ela tirou a grana dos bombeiros, por que botou a primeira chefe de bombeiro trans lá. Por que não tinha água nos hidrantes para pagar os então, e ela fica calada, pouco se lixando. Ela estava em Gana enquanto isso. Estava enganada. Estava enganada. Aí é o seguinte, a gente tem que pensar, o Trump, por exemplo, que falou, a gente precisa de dinheiro aqui, está dando bilhões para a Ucrânia, vamos acabar com essa porcaria. Daí o Pedrinho falou dos convidados para a posse, isso que eu não entendi, ele convidou o Zelensky.
Porque assim já fica lá mesmo na prisão. Não sei, cara, não sei. O Zelensky é um cara que não tinha que estar lá. O Zelensky é um cara que não tinha... Olha, mas ele é palhaço, um ator que, desde que deram o golpe de Estado, tiraram o presidente anterior da Ucrânia, puseram esse sujeito, que é o que é... vassalo dos Estados Unidos. Vassalo dos Estados Unidos. Do governo democrático. Do governo Biden, é claro. Ele diz que ele deve ter ancestrais levantinos, que ele sempre faz a rachadinha. Por isso que ele é o Rashid. Né? Então é isso. Bom, aí voltando à Venezuela. A Venezuela está na ordem do dia. Aí os caras... Tem um cara lá chamado Alexandre sempre está metido em alguma coisa. Gran Quarteada. Esse chegou, esse é o malvado por trás. Sabe o Mágico de Oz? Né? Tinha aquela voz potente, falava, etc. Sim, o homem de aço, que era... O homem de lata. O homem de lata, que era um funil, né? Tinha o homem de lata, o leão, etc. O leão que era covarde, o totó, o cachorrinho. Exatamente. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que o Mágico de Oz, na verdade, que tinha aquela voz e aquela coisa, todo mundo temia, etc. Era um homenzinho raquítico que estava atrás de uma cortina. Bom, na Venezuela tinha um homenzinho raquítico, mas o canalha, esse tem poder, ou seja, ele tem gente armada do lado dele. Ele teria dito que salgan los jóvenes a la calle, que los voy a callar a coñazos. Ou seja, o cara que tem as armas chama os jovens para saírem para a rua, que eu vou calar eles... Coronhada. Ele não seria coronhada. Conhaço seria chifradas. É porrada, né? A porrada. Exatamente. Traduzido é porrada. Ele é o diretor de repressão e tortura. E esse cara foi imediatamente condecorado agora. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz. O Prêmio Nobel da Paz, exatamente. O Diosdado Cabello, que é o... Descabelado? É o braço direito do Podrão. É o ministro do Interior e Justiça. Ele diz, a cara de pau dos caras é fantástica, ele diz assim: Maria Corina é financiada por Álvaro Uribe e Ivan Duque através do narcotráfico. Ou seja, a Maria Corina, veja bem, a Maria Corina, que não pôde concorrer, porque aqui vamos deixar claro o seguinte: o presidente é ela, tá? Esse Urrutia é o cara que entrou para concorrer porque ela não podia. Na hora de corrida de cavalo era o faixa. Exatamente. Cada proprietário podia ter até 2 cavalos no mesmo par. Então, para diferenciar a farda de um do outro, ele usava uma faixa de uma cor contrastante. Então é isso. Quem vai realmente tocar a Venezuela a partir do momento que tirarem o podrão, que ele cair e for pisado, né? Porque fruta podre cai e é pisado. Uma jaca gay. Jaca gay, exatamente. Jeca gay. Então, e o cara tem esses caras são os caras, assim, os capos de tutti-capi do narcotráfico mundial. Eles estão lá na sede, que é o Cabello, o Padrino, o Maduro, o que eu acabei de falar aí, o Quarteada, esses são os caras. Aí eles dizem que a Maria Corina é financiada pelo Álvaro Uribe e Ivan Duque através do narcotráfico. Aqui lembra aquela história, acuse-os do que você é, faça... Acuse-os daquilo que você é e faça aquilo que você diz que eles vão fazer. Não sei, é uma coisa assim. É o seguinte, faça tudo errado e acuse os outros que estão fazendo. Exatamente, isso aí. Aí o Bukele... É como o pessoal que dizia que rezava para a mãe do Zé Sarney, vivesse bastante tempo, porque assim, quando ele terminasse o governo dele, ele poderia gritar: mãe, vem me limpar. Bom, aí... Dona Quiola. Dona Quiola. Chamava de quiospa. Bom, mais ou menos um mês atrás, o Bukele foi receber uma condecoração lá na Costa Rica. E ele fez um discurso lá e teve uma repórter de esquerda sempre, né? Assim, o que o senhor tem a dizer que
o senhor prendeu 1% da população do país de El Salvador. E ele respondeu, senhora, eu não prendi 1%, eu libertei 99%. Isso basta, é o suficiente. Bom, aí o Moraes falando das bravatas, eu já falei, falei o nome do cara. Falei, vai fazer o quê? Fazer o quê? E aí, ontem, infelizmente, o secretário de Turismo da cidade de Bariloche, lá, que estava aqui de férias no Rio de Janeiro, quer dizer, não é uma boa ideia, me desculpe, tem que falar, né? Você tirar férias. Eu que sou brasileiro não vou tirar férias no Rio, aliás, eu nem vou ao Rio. Eu também, graças a Deus. Quanto custa para não ir? 2009, Quanto custa para não ir? Aí o cara vem da Argentina para o Rio de Janeiro. E aí o Waze jogou ele dentro de uma favela não autorizada. Como ele não era amigo do dinossauro, que foi recebido com honras militares lá no Morro do Alemão, ele foi morto. Pronto. Aí é o seguinte, eu sei onde é que ele se ferrou. Eu me perdi lá uma vez, mas há muitos anos atrás, muito tempo atrás. Você, quando sobe para o Cristo Redentor, você passa pela Rocinha, por uns lugares esquisitos lá. Que antigamente era o circuito da Gávea, de corrida de automóvel. Ali é esquisito. E eu subi, mas há muito tempo atrás, de carro para ir no Cristo Redentor, mas muito tempo atrás mesmo. Eu acho que eu tinha 30 anos, estou com 77, faz tempo para cacete. Ainda dava para subir, era a favela, mas dava. Aí o Waze jogou ele numas paradas lá, que é o seguinte, eu lembro perfeitamente, o tempo que eu morei no Chile, durante o governo do Pinochet, tinha toque e recolher. E tinha umas regras, mas só que essas regras eram absolutamente claras, ou seja, todo mundo sabia disso. Se você precisar sair durante o toque e recolher, por exemplo, alguém passou mal em casa, precisa levar para o hospital. Então a regra é o seguinte, você pega o carro, anda, não corre com o carro, anda 40, 50 por hora, os vidros abertos, um pano branco, um lenço, alguma coisa preso na janela. Por quê? Vidro aberto porque se alguém gritar para você para, você ouve e para. Rádio desligado. Pano branco para os caras saberem que você está numa emergência. E com a luz de dentro do carro acesa. Para que eles vejam o seu rosto. Então, você tinha essa alternativa que era dada pelo governo. Se você precisar sair para uma emergência, é assim que você faz. O cara pálido daqui, como era gringo e tinha um cargo mais ou menos importante, eu tinha o salvo-conduto que era para o carro, para os dois carros. Então, eu podia andar. Mas quem não tinha salvo-conduto, e eles sabiam. Né? Tanto que eu andei várias vezes pedindo a Deus que me parassem para dar um carteiraço, mas ninguém me parou nunca em 6 anos. Então, é o seguinte, lá na favela, o cara foi atingido pelo seguinte, porque ele não sabia, porque ninguém sabe, nem eu sabia, que você tem que cumprir certas regras. Você não pode dar marcha ré no carro, teoricamente ele deu, ele estava com o Waze, chegou num lugar que não dava para ir para frente e deu marcha ré, não sei, mas pode ser isso. E estava com a janela fechada, e se você liga o pisca-alerta, os caras pensam que a polícia mete bala. Então, coitado, chama Gaston Bourlon. Não vou nem fazer nenhuma piadinha, porque a coisa é triste. É isso aí. Aí, a meta tinha até o final do dia de hoje, não sei se apresentou, que tem que explicar, a meta tem que explicar. Aí é o seguinte, aqui tem regra, aqui tem lei, aqui tem bravata. Você não vem ser bravateiro comigo, porque o dono da bravata aqui sou eu. Então explica... Por que você tirou os checadores? Porque que combatem o racismo e a homofobia nas redes. Caiu na rede é peixe. Racismo e homofobia, cara, para. O medo que vocês têm não é de racismo e homofobia, porque isso é o que menos tem na rede. Vocês têm medo da verdade. É a verdade, é isso. Então, façam como isso. Depois, também aqui eu já falei que o Mark Zuckerberg também não é flor que se cheire, né? Aí a notícia aí, você complementa e a gente fecha o programa, Pedrinho. É o seguinte, teve uma jornalista alemã chamada Vicky Richter, que veio aqui
fazer uma entrevista com o ovo imperador para saber sobre censura, censura nas que os franceses chamam-se de fait divers. Sobre a liberdade de expressão no Brasil. Exatamente. E aí ela foi intimada pela PF. O Pedrinho sabe mais, eu só fiquei sabendo até e como alemã, e também não acho muito brilhante o espírito germânico, tá certo? Eles são bons para coisas mecânicas. O homo faber, como se diz. Exatamente. Mas na parte intelectual, tirando de raríssimas exceções, é tudo meio tarado, para falar em português castiço. Certo? Aí, que ela ficou surpreendida com o maltratamento que ela teve, que ela fez um segundo vídeo. O primeiro vídeo muita gente viu, que circulou bastante na internet. Eu não vi. Aí ela, segundo vídeo. Me esclareça, porque tem gente que não viu. Então é o seguinte, que ela aí diz que contou toda a indignação de uma ingenuidade germânica que ela sentiu. Você vem para um país onde metade da população não sabe quem foi o pai e um pouco mais da metade não sabe ler nem escrever, e os que aprenderam a ler não entendem o que leram. E o presidente da República não lê, nem escreve? O único livro que ele estava na mão foi fotografado de ponta cabeça. De ponta cabeça, exatamente. Enfim, então isso daqui é a prova plena da existência da divina providência. Mas conta um pouco mais, porque até eu quero saber. O que ela falou? Não, ela falou o seguinte, que ela está horrorizada, tá certo? Bom, isso é bom pra gente. É bom pra gente. Não, eu estou dizendo. E até uma moça muito inteligente, tudo. Só que é daquela ingenuidade germânica, exatamente, que acreditava na conversa mole do Hitler. Mais ou menos é por aí. Por aí. Né? E daí, o segundo vídeo? Não. O primeiro foi mostrando a luta dela contra a burocracia, que os assessores não permitiu. De sua uvosidade não dava atenção para ela, que não conseguiu marcar, nem falar com quem eventualmente poderia marcar uma entrevista. Ou seja, não queriam... Não queriam papo. Não queriam papo. Exatamente. Então é isso. Agora, isso tudo vai acabar, porque tem um moço italiano, muito inteligente, viveu por volta de 1500, que diz que os homens comuns só atacam por medo ou por ódio. Em relação a esse assunto ovoide, o cara conseguiu ser ao mesmo tempo. Não, e por fome também. Eu queria acabar o programa dizendo assim, a gente não falou da barbaridade aí do negócio de taxar, de evitar o PIX, etc., tal, que vai atingir a base da pirâmide, vai tirar dinheiro dos pobres, o resto que eles tinham, vai acabar com esse mercado informal, etc., tal, vai acabar com o cartão de crédito para compra do pastel na feira, vai acabar com tudo isso aí, porque ninguém mais vai querer essa porcaria. Então, nós não falamos disso agora, porque tem que esperar um pouco para ver se isso cola. Porque aqui no Brasil tem que ver se cola. Né? Não vai colar. Pelo contrário, vai ser uma coisa boa, porque vai ajudar a combater o Brexit. O pessoal vai voltar a usar dinheiro em espécie, ou seja, cédulas. E daí não vai ter dinheiro suficiente, vai ter que emitir moeda. Então, e aí você sabe o que acontece. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa é a viagem do Bolsonaro, que também ainda não vai falar, porque estão encebando para dar no último momento. Exatamente. Então, conselho meu, e eu acho que o Pedrinho assina embaixo. Bolsonaro, você tem amigos que têm aviãozinho a jato. Daqueles que vão rapidinho. Deixa em 3 aeroportos diferentes, porque o ovo vai te liberar o passaporte, se liberar no último momento, para você não ter tempo de pegar um avião. Exatamente. Então, pega um amigo desses de vocês, deixa com a rota já estabelecida, 3 rotas estabelecidas, com aeroporto de saída e destino, rota arranjada, etc. Se ele te soltar na última hora, você corre para o aviãozinho e está lá na posse do trânsito. Tá? Esse é um conselho meu, acho que você já pensou nisso. Exatamente. Senão seria achar que você é burro, e eu sei que você não é. Não é. É um patriota. Pode ter defeitos, como todos nós temos defeitos. Mas foram os únicos 4 anos da minha vida que eu não me senti ameaçado pelo governo. É verdade. Desde que quer obrigar você a registrar o seu PET. É nesse nível. Que é o primeiro passo para cobrar imposto sobre PET. Vai cobrar o PET. Tudo obra daquele Tarad, que tem um nome que rima com isso. Bom, gente,
Obrigado. Muito obrigado. Tem coisas que a gente não falou, porque é o seguinte, essa semana, hoje é terça, né? Essa semana a gente espera, porque se falta 6 dias para o laranja entrar. Então, vão acontecer coisas. Na terça-feira que vem, por faz ou pode por nefra, ter mudado tudo. tudo, exatamente. Então, a gente está meio que em cima do muro aqui, esperando para ver o que acontece. Então, xingar o Maduro é perda de tempo, falar se o Bolsonaro vai ou não vai é perda de tempo, falar desse troço de taxar os carinha do Pix, etc. Tal, é perda de tempo. Exatamente. Porque tudo isso é cortina de fumaça para não falar no que importa. Em latim chama-se inania verba. Essa é a nossa contribuição para os amigos. Beijo para todos, até a semana que vem. Passamos longe do horário. Tchau, até a semana que vem. Fiquem bem e olha, não temam, que tenham medo da gente. Tchau.